Convido agora para vir fazer parte aqui desse evento a minha colega Shirley Cruz, que vai continuar com a próxima sessão, mediando a próxima sessão. Obrigada, Emery, pelo convite. Bom, a trilha que a gente vai iniciar agora, eu trouxe até uma colinha, tem relação com as estratégias de crescimento das startups, né? Então, basicamente, a gente trouxe 2 modelos de estratégia de crescimento. Nesse bate-papo, a gente vai conversar com 3 startups que são parceiras lá do HC. Eu sou chefe de saúde digital do Hospital das Clínicas, da UFPE. E esse ano a gente lançou um programa, né, de saúde digital, onde um dos pilares é abrir o hospital para receber as startups, as health techs, nesse ambiente para validação, né? A gente entende que uma das maiores barreiras no ramo da saúde é ter ambiente e ter acesso às expertises dos profissionais da saúde. Então, de fato, a gente tem concretizado isso no HC. E as 3 startups que a gente vai conversar agora são exemplos disso. Elas estão no HC, né, validando seus produtos e desenvolvendo também novas tecnologias. A primeira startup é a Salvos, e quem vai representar a Salvos é o gerente de projeto Alessandro Monteiro. A TI Saúde, o CEO é Flávio Rabelo. E o terceiro é a startup Visiomed, na presença do fundador Mávio. Ele está nos Estados Unidos e aí vai acompanhar a gente pelo telão. Eu acho que cada um pode se apresentar, né? Começando pela Salvos, e aí mostrar o que é a Salvos, dar uma ideia do que é o produto, o time, a empresa, e aí em seguida a gente passa para a TI Saúde e depois para a Visiomed, e aí a gente começa a conversa, né? Pode ficar à vontade, Alessandro. Primeiramente, bom dia, pessoal. Em nome do professor Emery e da professora Shirley, gostaria de agradecer a toda a organização do evento. A Salvos, ela é uma startup recifense, criada por recifenses, e a gente nasceu em 2016. Hoje somos um time com 31 integrantes. A Salvos, nossa missão é transformar digitalmente a atenção primária à saúde, o home care e o hospital, monitorando em tempo real a operação e a assistência aos pacientes. Todos os nossos produtos são voltados ao monitoramento em tempo real da operação e da assistência. Aqui são algumas de nossas conquistas. Em 2017, a gente alcançou o primeiro lugar no Startup Makers. Em 2018, ficamos em primeiro lugar no ranking 100 Startup, na categoria Health Tech. Em 2018, a gente foi finalista do prêmio Empreenda Saúde. 2019 foi um marco para Salvos, que a gente foi aprovado no programa BNDES Piloto IoT, com a captação de 2,5 milhões para a gente desenvolver o nosso sistema de monitoramento do oxigênio. Hoje, esse projeto ele tem diversas ramificações, inclusive estamos trabalhando em conjunto com o HC para fazer o teste da validação do nosso dispositivo. Em 2020, a gente captou 1,6 milhões no programa FINEP 4.0 para desenvolver um novo hardware de monitoramento, monitor multiparâmetros vestível. E em 2021, a gente conseguiu ser aprovado no MyTex, com a validação tecnológica no mercado do Canadá. Em 2021, a Exame listou a Salvos como 50 startups que mudam o Brasil, segundo a revista. Pode passar? Ainda em 2021, fomos listados na Forbes como uma das 15 health techs que estão revolucionando a saúde no Brasil. E esses são os nossos produtos. A gente começou com o Atlas O2 lá atrás, 2016, que ele é um dispositivo IoT que faz um monitoramento automático do consumo e estoque de oxigênio medicinal. A gente identificou um grande problema dentro do mercado de saúde, especificamente no consumo de oxigênio, e a partir da experiência dos nossos fundadores. Então, era um grande problema o cilindro de oxigênio na casa do paciente acabando e o paciente ele não sabe, a família não sabe quando é que aquele oxigênio acaba.
Então, a partir dessa dor, a gente desenvolveu o nosso primeiro dispositivo IoT. Durante a jornada do Atlas, a gente percebeu um outro problema, uma outra dor dentro do mercado de atenção domiciliar. Então, a gente desenvolveu um sistema, a RAI, e ele monitora e faz a gestão da jornada do atendimento domiciliar e a distância da saúde. A gente identificou essa dor e estamos tentando trazer soluções para o sistema de saúde. Pronto. Hoje, a RAI está presente em 16 estados, temos quase 3 mil leitos ativos monitorados por mês, mais de 9 mil profissionais de saúde utilizando nossas soluções. Nosso sistema ele faz mais de 70 mil atendimentos por mês e já conseguimos captar 11,5 milhões de investimento em inovação. Identificamos algumas oportunidades. A gente tem uma população idosa crescente, projeções, a gente deve chegar a 2 bilhões de idosos em 2050, 70% dos idosos têm algum tipo de doença crônica. Existe uma busca hoje muito relevante por atendimento humanizado dentro da saúde. Exige uma redução de custos em média de 40%. O nosso sistema ele consegue reduzir 40% do consumo do custo da saúde e há um crescimento de 35% em todo o mundo no mercado de saúde. Os problemas que a gente identificou nessa jornada é a grande dificuldade de gestão de equipe, gestão das informações. As informações são muito manualizadas, então existe uma grande dificuldade de você conseguir ter um bom tratamento de dados a partir de uma captação de dados manual. Então, o retrabalho é muito difícil, muito complicado. Existe uma grande desassistência, principalmente às famílias, porque como esses dados não são coletados em tempo real e online, então há um certo delay muito grande entre a atenção dada ao paciente e o retorno para a família, e há certo descontrole de estoque. No caso, por exemplo, do oxigênio, as famílias normalmente medem o estoque do cilindro de oxigênio balançando o cilindro e sentindo o peso como se faz com gás de cozinha. Então, existe um desperdício muito grande de gás. Normalmente, as empresas acabam trocando o gás, o cilindro ainda tem 40% de oxigênio, por exemplo. Então, é um desperdício muito grande e acaba sobrecarregando a cadeia de estoque de oxigênio. Os efeitos disso, lógico, um baixo nível de satisfação, a família está sempre brigando lá com os planos de saúde, os operadores de saúde, os home care, e o operador de saúde brigando com o home care. Existe uma impossibilidade de escalar, porque você imaginar uma família, diversas famílias solicitando cilindro de oxigênio aleatoriamente, sem ter uma previsibilidade lá do estoque. Então, isso logisticamente é muito complicado de se administrar. E a qualidade do atendimento. Então, isso impacta muito o atendimento do paciente. Esses são alguns dos nossos clientes hoje, né? Tem Medicine, Alvinicasa, a Philips, Grupo Sene, que é um dos nossos investidores, e o Hospital Albert Einstein também é um dos nossos investidores. Esses são os programas que a gente já participou de incubação. A gente já foi incubado no Parquetel, Porto Digital, na Foz, e temos parcerias também com o CNPq, Sebrae, Artemisia, o Albert Einstein e o Mytex. Esses são dos nossos investidores, o Eretz, o do Albert Einstein, o Porto Digital, FACEP, a gente conseguiu também levantar recursos com FACEP, a BDI, FINEP, Sebrae, enfim, são entidades que auxiliaram a Saúl em algum momento e caminham conosco nessa jornada desde então. São fornecedores parceiros, a JG Moria, e vamos construir nosso futuro juntos. Obrigado. Aqui é meu e-mail, se alguém tiver mais alguma dúvida. Excelente, Alessandro. É um sonho a Salvos, né? E assim, a jornada deles, eles são um exemplo, né, de uma startup de crescimento orgânico. Esse crescimento onde o empreendedor ele vai atrás dos financiamentos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E agora, Flávio, por favor,
apresentar a TI Saúde e comparar a jornada, né, que já é um case em que recebeu um aporte e foi incorporado por outra empresa. Então, fica à vontade, Flávio. Bom dia, gente. Primeiro, prazer enorme fazer parte desse evento, junto à Universidade Federal, que faz parte da nossa história, Shirley, né, junto com a HC. É muito bom poder falar um pouco da nossa experiência, do que passamos e, quem sabe, assim, inspirar pessoas que estão hoje aí vendo a gente e que pensam em um dia montar seu próprio negócio. Eu queria iniciar, antes até de eu mesmo falar da TI Saúde, eu queria passar um vídeo, se for possível, que fala em 1 minuto um pouco dessa trajetória e depois eu começar a falar um pouco na prática o que aconteceu. 3 irmãos, uma sala e uma ideia que nasceu da ousadia de acreditar na mudança. Foi com essa visão que nos tornamos pioneiros em saúde digital, proporcionando uma tecnologia transformadora que parte de pessoas para pessoas. Desde 2017, construímos uma cultura de conectividade, alcançando diversas partes do país com o objetivo que trazemos no peito: democratizar a saúde no Brasil. Abraçamos o nosso inconformismo e colocamos como meta diária ir além do comum. Afinal, temos a inovação no nosso DNA e a levamos para todos os nossos caminhos com o espírito intraempreendedor e a vontade de impactar a saúde. Motivados a isso, em 2022, demos início a um ecossistema em saúde juntos ao grupo DPSP, num laço de propósito e apetite ao risco. Até aqui, o nosso catalisador foi a coragem e a missão de levar a tecnologia de ponta para dentro da saúde. Tudo isso sem perder o nosso maior valor: fazer a diferença na vida das pessoas. Prazer, nós somos a TI Saúde. Bom, gente, eu começo com um vídeo porque eu acho que tudo começa com um grande propósito, né? E assim foi, como o vídeo bem disse, na sala de casa começamos com um grande propósito. A TI Saúde foi fundada por 3 irmãos, né, com background totalmente distinto, mas que tinha e tem até hoje a certeza que vai impactar positivamente a saúde dos brasileiros. E aí, falando um pouco da história da gente, eu não vou nem começar em 2017, eu venho um pouco antes. Fred, que é o meu irmão, que é da parte de tecnologia e sócio fundador junto com o Fábio, eu e o Fábio, ele tem uma história aqui dentro do Núcleo de Telesaúde da Universidade Federal de Pernambuco. Ele é formado em engenharia aqui na Universidade Federal, participou do NUTS, atrelado ao HC, e eu digo que a TI Saúde começou aí no mínimo 10 anos antes do que a gente está vivendo hoje, né? O NUTS, todo mundo sabe que é pioneiro na parte de telesaúde junto com o HC, e a gente começou lá. Acho que a primeira semente foi plantada dentro ainda, e aí eu ressalto a importância das universidades nesse processo de inovação, evolução, impactar positivamente as pessoas, principalmente em saúde. E aí, em 2017, resolvemos formalizar aquilo que já tinha sido plantado lá atrás, e aí surgimos como uma grande ERP, na verdade é um sistema de gestão. Vocês vão poder ver que a TI Saúde hoje é uma plataforma e ela tem várias funcionalidades. E a gente surgiu lá por quê? Porque a ideia sempre foi conectar o sistema de saúde com os pacientes. Entendemos que essa jornada até hoje ainda é muito complicada. Todo mundo aqui já vai no médico, e a grande maioria aqui acho que é privilegiada de ter um plano de saúde, uma assistência de saúde, e sabe que a experiência, mesmo para você que paga caro, ainda não é boa, né? Você marca uma consulta às 9, chega de 8h30, geralmente o profissional de saúde chega às 10, lhe atende em 10 minutos, lhe dá um papel que você não consegue nem entender o que ele escreveu, você vai para uma farmácia e deveria rezar, porque se ele dá o remédio errado, você vai tomar. Então, a gente precisa transpor isso. Se for no Alto da Sé e eu vou sempre comer uma tapioca, a experiência é muito melhor do que ser atendido por um médico e cuidar da saúde. Então, isso impactou a gente lá atrás e a gente quis mudar isso, né? Até porque a gente vivia isso. Nós 3 somos filhos de costureira, com camelô, e que o primeiro grande presente que a gente deu para a mãe da gente foi um plano de saúde. Então, a gente sabe o que é na pele a importância de se ter acesso à saúde. E é isso que a gente quis fazer. E é isso que a gente está fazendo, e é isso que a gente vem fazendo. Então, em 2017, a gente criou um grande aparato, uma plataforma cheia de funcionalidades para suprir o sistema de saúde,
clínicas, consultório, porque a gente entende que ali era a porta de entrada, ali que tudo começava, e ali o médico até hoje, o profissional de saúde, de uma forma geral, até hoje, detém o poder sobre o seu paciente. Entendendo um pouco disso, fomos desenvolvendo em 2018, fomos batendo no porta a porta, crescendo, até que chegamos em 2019 e começamos a botar para fora o grande objetivo, que é conectar o sistema de saúde aos pacientes, e aí tentar dar uma jornada totalmente diferente da que se vive até hoje, né? Nesse período ainda de 2017, tivemos a possibilidade de ter um investimento anjo. Somos uma empresa pernambucana com investimento anjo em Pernambuco. Foi um fundo capitaneado, liderado pelo professor Silvio Meira, desde 2017. A gente foi um dos investidores anjos da gente. E aí a coisa vinha, como a maioria das startups, na montanha-russa. Continuo, desisto, acho que se eu for trabalhar fora eu ganho mais dinheiro, se eu for embora eu estou ganhando dinheiro, aqui eu estou perdendo dinheiro, e eu estou perdendo tempo. E aí 2020, eu brinco que foi um grande marco na vida da gente, porque infelizmente, mas graças ao Covid, tudo mudou na vida da TI Saúde, e eu acredito que foi um grande passo para a mudança da saúde no Brasil. A gente adiantou aí 10 anos de investimento, de dedicação e de valorização a algo tão importante que é o cuidado. E aí, em 2020, a pandemia chegou e, com ela, a gente que estava aqui só pela região, batendo na porta, tivemos a oportunidade de estar em grandes players e aí invadimos o Brasil todinho. Só para você ter ideia, a gente vai falar de crescimento, a gente de 2017 a 2020 tinha 1.200 profissionais de saúde na nossa plataforma. Do período de 2020 até final de 2021, que era o período em que estava com a gente, que não tinha sido feito o M&A, até o M&A, a gente subiu de 1.200 usuários da plataforma para 7.400 em 1 ano e meio. E agora, pós M&A, já poder falar um pouco disso, estamos passando de 20 mil usuários. E estamos em todos os estados do Brasil. Então, 2020 a pandemia foi um marco, e 2021 a gente tomou a decisão em prol desse projeto e principalmente desse propósito de tomar mais robustez. E aí aceitamos o processo de venda da empresa, um M&A. A gente continua na empresa, somos os executivos de um grande grupo DPSP, composto pela Drogarias Pacheco e São Paulo, muito forte no Sudeste. Aqui já temos alguns da São Paulo, um grupo que tem 27 mil funcionários, um grupo que no último ano faturou 12 bi, e esse ano, se Deus quiser, a gente chega a 14 bi de faturamento. Mas o mais importante, não foi para vender medicamento. Nós criamos uma empresa à parte, chamada Viva Saúde, e a gente vai literalmente cuidar dos brasileiros. Aqui a gente tem um conselho próprio, é uma entidade própria que foi criada, onde nós 3 estamos liderando, mas que o objetivo maior é fazer com que os pacientes vivam mais e vivam melhor. Nós não somos um braço de vender medicamento, mas sim, nós vamos utilizar de tudo que tem no grupo DPSP, das 1.500 farmácias, para chegar mais perto da população de forma física e utilizando nossa plataforma de forma digital. Então, literalmente, a gente quer democratizar o acesso à saúde de forma digital. Entendermos que essa conexão e essa velocidade só é possível se a gente conseguir aliar o físico ao digital. Não há cuidado sem o físico, mas o digital ele pode ser um elemento catalisador e de crescimento exponencial e dar velocidade a tudo isso. Aqui um pouco do nosso produto principal, temos alguns produtos. Então, você vê que como surgimos, nós temos desde prescrição digital, a prontuário integrado, agenda, telemedicina, fazendo toda a transformação digital de clínicas, consultórios, farmácias, tudo isso em prol do paciente, tudo isso para dar uma jornada melhor para o usuário, para garantir a ele uma experiência melhor. Fala-se muito, se desenvolve muito, a gente está na época do metaverso, mas eu acho que falta a gente fazer muito do básico ainda, falta a gente dar acesso às pessoas, falta a gente conectar as pessoas. E foi isso que a gente viu lá atrás e é isso que a gente segue. Vamos fazer o básico, fazer o básico bem feito, para que a saúde possa, literalmente, através da tecnologia, chegar onde muitas vezes nem o saneamento básico chegou. Aí, já a gama de produtos, a TI Saúde hoje já está com 3 produtos, Clinic, que vai para a área médica,
de saúde, de forma geral. Beauty vai para a área de beleza e cuidados. E agora o TI Pharma, nessa visão da gente de utilizar não só a rede da Pacheco, São Paulo, mas aí todas as redes de farmácias independentes como um mecanismo de ponta e de acessibilidade à saúde para o brasileiro. Surgiu a nova empresa que eu falei, que é o Viva Saúde, e ali vai ter um braço de muitos serviços, já estamos rodando com o serviço de telemedicina integrado. Muito legal que hoje a gente fala disso, mas o NUTS e aqui a Universidade Federal já faz isso há bom tempo, né? Vou passar aqui e mostrar um pouco dos nossos números. Hoje já estamos com mais de 8 milhões de mensagens de comunicação e acompanhamento de pacientes. Crescimento vai passando dos 300%, mais de 11 milhões de prontuários e prescrições feitas na nossa plataforma, 5 milhões de pacientes, 6 milhões de minutos de telemedicina. E, como eu estava dizendo, 2019 para 2020, a gente estava com 1.800 usuários, hoje já estamos passando mais de 20 mil usuários. Usuários que eu digo não são pacientes, e sim profissionais de saúde. Tá? Onde a gente está? Hoje a gente está em todo o segmento de saúde. Lá, como surgimos só como profissionais de saúde, clínicas e consultórios, mas hoje estamos em hospitais, HC, HCP, Hospital Português aqui em Pernambuco, prefeituras, estamos em Cotia, Niterói, Jaú. Toda a parte de vacina do município de Olinda foi feita toda pela TI Saúde, ninguém nem sabe, mas mais de 300 mil pessoas durante o Covid foram vacinadas via plataforma da TI Saúde. Estamos em clínicas e consultórios e faz parte da gente devolver um pouco para a sociedade do que a gente recebe através dos projetos sociais. E, repito, o HC é um grande parceiro. E tem alguns cases muito interessantes. Hoje mesmo tem um navio, né, Shirley, está rodando em algum lugar no Amazonas, e tem lá o clínico geral e os especialistas estão tudo no HC aqui. A parceria com o HC, e a gente está levando especialidade ao lugar onde não chegava, democratizando esse acesso à saúde e utilizando uma parceria que de longo tempo com o Hospital das Clínicas, com a Universidade Federal, especialmente com o NUTS. Estamos em planos de saúde. Aqui um pouco também dos prêmios que ganhamos, participamos de alguns grandes... hoje estamos no Cubo Itaú, participamos do Scale Up da Endeavor, recebemos o prêmio aí de inovação, o Fred recebeu abaixo de 35 anos, da Fundação Dom Cabral, ficamos incumbados um tempo também do Eretz Bio lá no Einstein, assim como a Salvos. O bom é que os bons de Pernambuco vão se encontrando no meio do caminho, né? Senão, um abraço para o meu grande amigo Maristone, um grande empreendedor. Bem, gente, é isso. Acho que o que vale mais é a gente bater um papo para tirar dúvida aí. Obrigado. Obrigada, Flávio. Que sonho, né? Muito inspirador tudo isso nascer de Recife. E olha só, não tem como não dar certo, né? Um investidor anjo, nada mais, nada menos que Silvio Meira, e uma grande parceira, a professora Magdala, perfeito, coordenadora do NUTS, que trouxe isso para o HC, firmou essa parceria já de longo prazo. E, então, não tem como dar errado, Flávio. Eu brinco com Magdala e digo assim, olha o que você criou, tá vendo? A culpa é sua. É muita competência. Magdala, né? É perfeita. Magdala, Silvio Meira, todo o ecossistema, né, de ciência, tecnologia e inovação do nosso estado. Aqui realmente é um grande celeiro, né, de competências, de pessoas e de infraestrutura mesmo para empresas. Enquanto o Mávio entra, eu queria também destacar aqui com a Alessandro a Salvos, né? A Salvos, ela está lá na nossa UTI adulto, validando e evoluindo o ATAS-O2, na UTI NEO e na enfermaria da infectologia. Então, são 3 lugares extremamente estressantes, né, do ponto de vista de demanda de hospital de urgência. E os profissionais lá da saúde dando feedback, participando do projeto de validação, têm se envolvido bastante com isso. E Mável aqui, já fazendo um gancho da Visiomed, também um outro grande parceiro. A gente tem escrito projetos, né, discutido ideias para submissão conjunta e atração de investimento, né, em pesquisa e desenvolvimento. Mável, bom dia. Prazer demais te ver novamente. Eu tenho reunião com o Mável toda semana, minha gente. Ele parece que está aqui. Prazer demais conversar contigo, Mável. Fica à vontade aí para apresentar a Visiomed. Perfeito. Antes de começar a falar da Visiomed, eu queria até comentar um pouco desse grupo que está reunido aqui hoje, né?
acho que cada um deles faz um pouco parte da nossa história, sabe? Eu conheci o Maristone lá em 2016, se eu não me engano, no meio de um evento, né, de startups, né, em Recife, né, e lá na frente, depois, em 2019, quando eu voltei aí dos Estados Unidos já com um protótipo do que eu vou mostrar lá para frente para vocês, que acabou se tornando a Visiomed, eu tive uma conversa, um papo lá também com o Flávio e com o pessoal do TI Saúde, assim que eu tinha voltado, né, dos Estados Unidos com essa solução. Então, os dois, né, que estão aqui também, em algum momento, participou de trocas de ideia que de alguma forma acabou, né, nos tornando que hoje é a Visiomed também, tá? Esse ecossistema de Recife, ele, apesar das dificuldades que a gente tem, a gente acaba se encontrando, né? E a Shirley também, como ela falou aí, a gente está no momento assim de fazer alguns trabalhos com a universidade, né? E a Shirley é uma grande parceira nessa nossa jornada. Vou começar falando um pouquinho da Visiomed, né? Hoje nós trabalhamos com diagnóstico precoce de câncer e doenças graves, né? A gente hoje se tornou uma plataforma que faz esse monitoramento, né, a serviço aí para grandes empresas. Só trazendo um pouquinho para vocês o problema, a gente falar de câncer, né, a gente está falando aí de muitos casos que passam despercebido, né, e de vidas que poderiam ter sido salvas, mas que infelizmente acaba passando por alguns problemas que a gente tem, né? Então, pelo tamanho da população no Brasil, a gente deveria estar diagnosticando aí em torno de 100 mil casos de câncer de pulmão, mas a gente só consegue diagnosticar por ano em torno de 30 mil casos, né? O que acontece é que a gente só consegue diagnosticar em estágio avançado. 82% desses casos já estão avançados e apenas 3% desses pacientes acabam conseguindo realmente sobreviver, né? Então, a gente só consegue diagnosticar quando a sintomatologia ela já é muito evidente. A mesma coisa acontece, né, com o câncer de mama, um pouco menos, porque a gente já existe em campanhas estruturadas nesse sentido, mas há uma estimativa de que pelo menos 30% dos casos de mulheres que foram lá e fizeram a mamografia tem falso negativo, ou seja, era para ter sido encontrado alguma coisa, mas não foi detectado naquele momento, naquele exame, tá? O que acontece com isso, né? O custo de tratamento ele muda muito, né? Quando você sai de um estágio inicial para um estágio avançado, ele pode ficar até 100 vezes, 10 vezes mais caro, né? E, como a gente falou lá atrás, né, o impacto isso na recuperação do paciente, né, do próprio tratamento. Existe uma jornada, né, que o paciente, depois de passar pela parte de conscientização e tudo, ele busca o hospital ou clínica para realizar o seu exame lá, e nesse exame há um direcionamento para o diagnóstico, né? Só que o que acontece? Dentro de uma estrutura, e às vezes até um pouco mais precária, esse resultado leva 30 dias para sair. Em alguns locais a gente não tem uma equipe médica qualificada para realizar esse diagnóstico propriamente dito, né? E 30%, como a gente colocou lá, falso negativo. Depois de que supera essas etapas do diagnóstico, o paciente ele é direcionado para a equipe médica e depois existe uma outra questão para o início do tratamento e cuidado do paciente, é que 20% desses pacientes nem vão coletar o resultado do exame, né, tem dificuldade de marcar a consulta e a própria resistência natural, né, ao tratamento, né, o paciente ele acaba com receio, ele precisa de um acompanhamento. Como é que a gente atua dentro dessa jornada? A Visiomed está integrada em algumas clínicas e hospitais no Brasil, e uma vez que o paciente realiza esse exame, a gente consegue trazer essa imagem, né, automaticamente para a nossa plataforma, direciona para uma das nossas soluções de inteligência artificial, e o resultado disso ele é direcionado para essa equipe médica, né, que tem no seu quadro enfermeira navegadora que vai orientar esse paciente para que ele seja direcionado para o médico especialista ou para o tratamento mais adequado e o mais rápido possível. Então, é toda uma jornada que vai desde a educação,
né, onde a gente trabalha com algumas populações e direciona para que essa população realize o exame de rastreamento. No rastreamento, a gente classifica automaticamente o risco do paciente e, dependendo, né, desse achado, ele é direcionado para a navegação, onde ele vai receber toda a orientação, o diagnóstico propriamente dito e o início do tratamento. Aqui eu vou só mostrar algumas telas das nossas soluções. A primeira é o Connect, né? Até para a gente conseguir realizar o nosso trabalho, se adequar a todas as questões de LGPD. O primeiro passo é o paciente ele assinar um termo de adesão, permitindo que todo esse processo aconteça, né? Ele consegue selecionar uma das clínicas que a gente tem a solução instalada, e dentro do próprio Connect ele consegue ter acesso a um encaminhamento médico para realizar o exame e todo o acompanhamento, né, do pós-exame do paciente a gente consegue fazer por lá. A outra tela, onde os profissionais atuam, né, nela a gente tem um sistema de navegação onde é como se fosse um CRM que o profissional, a enfermeira navegadora, vai conduzir o paciente, né, dentro de um velocímetro aqui para que o mais rápido possível todos eles sejam conduzidos para o início do tratamento assim que possível. Aqui é uma visualização do que é possível o profissional encontrar lá, né, as marcações da solução de inteligência, um pré-laudo, né. Aqui mostra um pouco a capacidade de diagnóstico. Esse paciente aqui em 2016, né, foi diagnosticado com câncer de pulmão, né, mas se a gente pega imagens de anos anteriores, desde 2013, havia uma sinalização ali naquela mesma região de uma anormalidade. A mesma coisa acontece com outros exames, como mamografia. Mesma coisa, 2013, paciente diagnosticado. 2011, também havia uma sinalização ali já de uma anormalidade naquela região. Hoje, os nossos clientes eles vão de grandes operadoras, como a Prevent Senior, algumas Unimedes, e temos também, né, dentro da nossa atuação, grandes empresas como Azul Linhas Aéreas, Grupo Big, Banco Safra, Cogna, e aí em Recife, né, uma referência do hospital, que é o Hospital Português. Hoje a gente está presente em 18 estados, né, e a gente acompanha em torno de 705 mil vidas monitoradas, né. Aqui estão algumas clínicas que a gente está integrado, né, distribuído aí em todo o Brasil. São mais de 136 clínicas, né, em 19 estados. Não só com o câncer de pulmão, mas também o câncer de mama. A gente, dentro da nossa plataforma, a gente consegue fazer algumas campanhas, né, nesse sentido de monitoramento contínuo dessas vidas que são beneficiadas, né. E aí, assim, para encerrar, né, eu acabei invertendo a ordem. Eu queria falar um pouco da nossa trajetória, né, que começou lá em 2018, né, quando a gente teve o primeiro contato com soluções de inteligência artificial e desenvolvemos nossa própria solução. Em 2019, a gente entendeu que a gente poderia contribuir muito mais, sendo uma plataforma integradora, né, de soluções de inteligência artificial a essas unidades de saúde. Logo em seguida, a gente acabou migrando para uma estrutura de marketplace, onde soluções do mundo inteiro se conectam com a gente para que a gente consiga levar esse serviço para os clientes, né? Então, a gente hoje tem solução da Coreia do Sul, Estados Unidos, Israel, China, e, mais recentemente, no ano passado, a gente usou toda a estrutura, né, que foi desenvolvida até então para se tornar essa plataforma de rastreamento e navegação que somos hoje, tá? Então, fico aqui à disposição para que a gente debata aí algumas questões e troque uma ideia aqui com vocês. Eita, Mávio, obrigada, viu? O interessante dessa mesa é que são soluções que resolvem problemas de grande impacto na saúde, né? E aqui a gente tem, a Salvos tem uma solução IoT, né? IoMT. A TI Saúde, uma plataforma, Viva Saúde, né? Multifuncionalidades aí para apoio à gestão. E a Visiomed com essa solução que faz uso da IA para predição de diagnósticos. Então, são 3 categorias diferentes, heterogêneas, que se complementam para
resolver problemas de alto impacto, problemas complexos. E tudo isso é de Pernambuco, né, de Recife, e é um privilégio estar aqui. Eu acho que Emery foi bem feliz em montar essa mesa redonda. Eu estou com minha filhinha aqui. Eu acho assim, a gente pode ser bem informal, bem um bate-papo aqui, bem na sua resposta. A Mávio pode levantar uma pergunta, a Alessandro também pode, Flávio também. Então, bora uma troca aqui bem sinérgica. A primeira pergunta que eu vou fazer, outra coisa. O tema dessa mesa é crescimento orgânico versus crescimento através de incorporação, né? Fusão e aquisição. E aí temos a TI Saúde, nesse exemplo de fusão e aquisição, e a Salvos e a Visiomed, no exemplo de crescimento orgânico. Então, é uma pergunta genérica que serve para os dois modelos, né? Mas a pergunta, de fato, é como criar um modelo atrativo para investimentos. Todo mundo precisa de investimento para crescer, né? Existe um modelo e existe outro. Que tipo de processo é criado dentro do time, dentro da empresa? Como isso vira uma meta? Como se escolhe um investidor, né? Para todo tipo de parceria tem que ter aquele match, né? Aquela empatia, aquela compatibilização de valores. E aí eu gostaria de entender, do lado do crescimento orgânico, né, como vocês estruturaram, como a Salvos se estruturou e a Visiomed se estruturou enquanto equipe, enquanto gestão mesmo de empresa, para atrair investidores. E a TI Saúde, vamos começar com você, Flávio. Vamos lá. Como é que a TI Saúde iniciou esse ponto? Primeiro, a pessoa tem que nascer com um grande propósito. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? É entender bem essa dor, trazer ela para o dia a dia e ter um grande propósito. Isso do ponto de vista filosófico. Também do ponto de vista filosófico tem uma cultura. Comece pequeno, mas já comece com uma cultura dentro da sua empresa. Não adianta você querer copiar de ninguém. Eu acho que a coisa vai se adequando. E o líder, o CEO, os founders, eles têm total impacto sobre isso. Eu acho que eles são muito responsáveis da cultura que é criada dentro da empresa. Uma vez você resolvendo essa questão filosófica do propósito e da cultura, aí você tem que fazer um plano bem estabelecido, muito, muito bem organizado. Primeiro, identificar no mercado quem são os possíveis investidores e não quem vai lhe dar dinheiro. Pelo menos assim foi com a TI Saúde. O smartphone, você mesmo disse. Nós antes mesmo de surgir com a TI Saúde, a gente já tinha uma grande mentora, que era a professora Magdala. Quando fizemos, em 6 meses, fizemos levantamento de um investimento anjo com o professor Silvio Meira, capitaneando um fundo de investimento que faz parte desse grupo de investimento, praticamente o PIB de Pernambuco, grandes empresários. Mas, principalmente, eu lembro até do momento que a gente foi assinar, estava com o Silvio, com o Teco Sodré e com o Sérgio Cavalcante. Eu disse, o mais importante para a gente aqui é a participação de vocês na arquitetura desse negócio. E realmente aconteceu. O professor Silvio, ele tinha reuniões quinzenais com a gente, ele tinha a possibilidade de enriquecer muito o que vinha a ser a TI Saúde, mesmo com um bom smart, mesmo com a grana que a gente acha que é muito no início, e a gente queimou ela todinha em 10 meses, erramos muito, posso contar 1001 possibilidades aqui, condições que aconteceram. Lembro que primeira venda que a gente fez, pegamos um vendedor, botamos ele na rua, aí ele botou 30 metros para dentro. Disse, achei a fórmula, contrato mais 2, né, 3 vezes 2, 3 vezes 3, eu vou botar 90 por mês. Nos outros 3 meses, a gente vendeu só 2 médicos. É todo um processo de aprendizado, porque você traz gente nova, você tem que preparar, tem que tomar cuidado se o cara tem o perfil de vendedor mesmo ou não, se o cara está integrado com a sua cultura ou não, e você começa a ter o processo de aprendizado, que eu tenho certeza que, independente do final da história, se é a venda ou se é um crescimento orgânico, são dores que todos os fundadores vão passar, que toda startup passa, né? Feito isso, você monta um plano, e um plano sério, um plano estruturado, com um PNL bem estabelecido, com a previsão de custo, para onde vai o dinheiro, o que vai ser feito com o dinheiro, como vai ser gasto, e você começa a mapear o mercado, aonde você acha que pode encontrar essa pessoa que faz sentido com a sua startup, né? Eu costumo dizer que quando a gente é pequenininho e está começando, a gente quer estar nos eventos onde estão os que a gente conhece e rezando para que alguém pesque a gente.
Quando você já nasce com a cabeça de que você sabe quem você quer pescar, é diferente. A startup que tem que tomar a iniciativa de saber quem é interessante para ele ir no mercado ou não. Nós da TI Saúde nunca fomos atrás de um banco via de investimento, porque para a gente, dentro do propósito e da trajetória que a gente queria fazer, em nenhum momento fez sentido a gente ir só atrás do dinheiro. A gente queria alguém que posicionasse a gente diferente no mercado, alguém que pudesse trazer um smart, uma inteligência diferente de produto, de mercado, alguém que pudesse conectar a gente com algumas entidades que eram estratégicas para a gente. E assim foi. Na pandemia, a gente podia até seguir ainda com o professor Silvio na segunda rodada, que fizemos em 2020, uma rodada CID, mas a gente escolheu um outro investidor estratégico, uma pessoa que já tinha um comercial estabelecido de mercado, um dos maiores, que foi a Noxtec, um dos maiores distribuidores de DMV do Brasil, que é uma plataforma de saúde. Então, a gente saiu literalmente escolhendo, e assim foi até o último passo da gente no M&A. Em 2021, o segundo semestre foi uma loucura. Nós tínhamos 5 NDA assinados, grandes, do meio de... não posso falar, mas grandes, das maiores do Brasil, laboratórios, redes de hospitais, mais de uma grande rede de farmácia. E a gente sentou, os três, e disse assim, é o que a gente quer. O porquê a gente vai vender? É pura e simplesmente para resolver uma fase da vida financeira ou a gente quer seguir com isso aqui? Né? E esse processo foi muito importante, porque levou a gente a escolher aqui. A gente acreditava que tinha, primeiro, um alinhamento de propósito, a ideia batia. Segundo, fizemos questões de ir lá, conhecer, conversar, para ver se existia a cultura e principalmente a liberdade para que a gente continuasse seguindo o que a gente tinha montado, e que esse processo de M&A ele fosse pura e simplesmente um processo de catalisador, um processo de velocidade ao plano que a gente criou lá em 2016, 2017, quando a gente resolveu mudar. A gente fez uma escolha, vem dando muito certo, mas eu acho que o principal esteja pronto, e eu diria que o mindset a ser mudado em investimento esse é o negócio da sua vida. O cara que está lá investindo do outro lado, aquilo é mais um negócio que ele vai botar dinheiro. Então, se esse é o negócio da tua vida, cara, tu escolhe, se prepara e não deixa na mão de ninguém. Oportunidades de pegar funding, pegar dinheiro mesmo, vai aparecer, entendeu? E talvez não precise nem de investidor. Você vai aí, tem vários programas do próprio governo e instituições que hoje provê dinheiro. No caso da gente, fez muita diferença e foi até o último minuto do M&A, a gente escolhendo quem a gente queria do lado da gente. Com toda a humildade, pequenininho que a gente era, mas a gente chegava e sentava com o cara e batia lá, velho, faz sentido para você ir com a gente nisso aqui, se fizer sentido, vamos junto. E deu super certo. A gente está super, super feliz, super motivado, e ainda tem uma jornada que está iniciando agora junto ao grupo DPSP. Vocês vão ouvir falar muito. Só para você ter ideia, a gente foi capa, o processo de M&A foi capa em janeiro da Isto É. A gente está com 500 milhões de investimento aqui, e eu botei no contrato e exigi que fosse de Pernambuco, e eles aceitaram, não tiveram nenhum... Aceitaram não, na verdade, eles adoraram. Então, o investimento é daqui, a sede da TI Saúde fica aqui. Iniciamos o ano com 30 colaboradores, já vamos chegando a 70, e fecharemos o ano perto de 100 colaboradores, tudo aqui no Porto Digital. Hoje em dia, alguns remoto, mas todo o coração continua aqui. Então, acho que isso faz muita diferença. Se eu posso dizer que fez para a gente, dentro da trajetória que a gente criou aí, nesses 4, 5 anos de existência da TI Saúde. Nossa, parabéns. Parece até fácil, né? Vocês mostrando aí nos slides a jornada de 2017, 2018, cada ano tem uma entrega. E tudo conectado, tudo com um propósito e com uma visão, né? Eu acho que nas suas falas tem muito aprendizado aí, né? De escolher o investidor, né? De ter humildade e de ter maturidade, se preparar para. Eu queria escutar um pouquinho de Mávio e de Alessandro, qual é a trilha de investimento de vocês? O que levou vocês a escolherem o investimento que vocês tiveram, né? Na apresentação de Alessandro, ele falou do BNDES e da FINEP, né?
O Marvel também, com a Visiomed, também teve apoio do governo e de empresas. Eu queria que vocês rebatessem aí com a visão de Flávio e mostrassem para a gente aí um caminho. Bom, a trajetória da Salvos, a gente tem uma trajetória bem difícil de captação de recursos dentro do Estado. Mas, ainda assim, a gente consegue perceber que, se não fosse o fomento do Estado, dificilmente a gente conseguiria desenvolver esse ecossistema de startups no Brasil. A gente tem um time muito voltado à captação de recursos de fomento. Então, a gente está sempre buscando editais, tentando identificar oportunidades. E uma grande oportunidade que a gente identificou foi o piloto IoT do BNDES, em que a Salvos foi a primeira startup no Brasil a ser contemplada com esse projeto, que é um projeto que o governo federal ele tem muito interesse em desenvolver entre diversas tecnologias, IoT e inteligência artificial. Então, isso favorece bastante o desenvolvimento de todo o ecossistema de startups. Então, como o Flávio bem falou, a gente tem também uma visão muito clara do que a gente quer para o futuro e a gente também consegue identificar quais são os players que a gente tem alguma conexão para realizar aquele match. Então, tanto que nossos maiores investidores são empresas do mercado de saúde, em que ela tem muito mais a trazer e contribuir com a Salvos, além do seu capital. A gente tem um capital humano dentro desses investidores que também auxiliam muito na definição da estratégia da nossa startup. Então, é bem interessante essa visão que Flávio trouxe, porque ela se torna importante, porque não é só o dinheiro que vai ser relevante para a startup. O conhecimento que você pode agregar através dessas parcerias, ela pode ser muito relevante. Você pode abrir mercados que você sequer imaginava. Por exemplo, o nosso aplicativo, a RAI, ela veio de uma dor que foi sentida dentro de um dos nossos parceiros, que a gente não identificou até trabalhar com eles. Trabalhando com esse parceiro, foi que a gente percebeu que existia uma dor específica dentro do mercado de home care e que a gente poderia, trabalhando junto, poderia trazer uma solução. Foi assim que nasceu esse nosso produto RAI. Então, é bem... O conselho que a gente pode dar para quem tem interesse em começar uma startup não é só a ideia que vai fazer a diferença. Você tem que você tem que saber onde você quer chegar, você tem que conhecer o seu mercado e também você tem que ter toda a sua casa arrumadinha. A questão que o Flávio falou, por exemplo, da cultura é muito importante. Não vale a pena você sair buscando exemplo no Vale do Silício, vai lá estudar a cultura do Google, a cultura do Facebook. Você não vai conseguir desenvolver uma boa cultura dentro da sua empresa. Então, você tem que criar o seu jeitinho. A gente tem um jeitinho Salvos, tem a nossa cultura, que é bem voltada ao nosso propósito. E você, com o reforço dessa cultura, você tem que ter também a sua casa arrumada, você tem que ter um bom controle de suas finanças, você tem que ter um bom controle administrativo, você tem que saber, porque o investidor ele não vai se interessar apenas na sua ideia. Porque se você tem a ideia, mas você não tem organização, o risco é muito maior de se investir. Por mais que você fale que, mas a sua ideia é excelente, isso aqui é uma ideia de 10 milhões de reais, na verdade, se você não tiver como mostrar como você vai desenvolver aquela ideia, o investidor vai pular fora. Então, você tem que ser bem organizadinho, você tem que saber onde quer chegar, você tem que montar o seu plano com qualidade para poder justificar o investimento dos investidores. Se eu posso completar aqui, ele falou um ponto super importante. A gente tem que planejar, mas eu diria que a grande diferença do sucesso é a capacidade de executar, né? E executar bem feito. Minha formação é jurídica, meu background é jurídico, então eu tinha 10 anos já de advocacia quando entrei como investidor na TI, e hoje não sou mais advogado, estou só no grupo DPSP e TI, porque me apaixonei.
E isso para a gente foi um bom ponto, o fato de eu ter esse background, porque a gente conseguiu já nascer com, além do planejado, com toda a parte financeira totalmente estruturada, toda a parte fiscal e tributária totalmente estruturada. E quando a gente chega num processo de M&A 5 anos depois da fundação da empresa, aí é que é a hora de a gente ver se o trabalho foi bem feito ou não, porque aí você tem uma KPMG em cima, você tem os maiores escritórios do Brasil, como Piero Neto Matos Filho, fazendo uma auditoria, e os caras entram na tua empresa 6 meses e querem saber absolutamente tudo. Desde se o número de usuários está bem, se tem segurança na tua plataforma, se tu pagou o tributo correto, se tu tem passivo trabalhista, se tu controlava o ponto de quem tinha que controlar ou não, e você passa por uma due diligence extremamente robusta, e isso vai impactar diretamente no preço da tua empresa, né? E mais na segurança e na confiança que ele tem de tocar. Então foi muito legal, e aí a sugestão que eu dou é seja orgânico, ou seja, já pensando no M&A, que é o caso da gente, esteja extremamente organizado e estruturado. Se você não tem lá no seu time de founders alguém que possa tocar isso, eu diria que é até um ponto a se pensar, assim como é indispensável ter alguém de tech lá no CapTable, é importante você ter alguém que cuide dessa operação, que cuide dessa gestão, porque isso em algum momento vai fazer muita diferença, seja no processo de investimento orgânico, né? Ninguém vai botar o dinheiro onde está desorganizado, onde não se tem confiança, não tem segurança, seja no processo de M&A e venda. Só para botar uma bola aqui, eu queria levantar também um ponto que eu vi aqui na Visa, vi na gente aqui, aconteceu com a gente, e conheço a história da Salvos, você nunca nasce com o que você vai ser. Você sabe o que você quer ser. Você não sabe nem se vai conseguir, se vai terminar daquele jeito. Você sabe que vai chegar. E aí eu vi na Vision lá, acho que o último slide que ele botou ali, a evolução de produto e da própria empresa. A Salvos, né, para mim, o pessoal da Salvos, Mário Stone, é um exemplo de resiliência e de pivotagem. Ele consegue entender rápido, mudar e segue. E assim foi com a TI Saúde também. Acho que é um ponto de muita... Para quem está vendo a gente aí, pode ter certeza que você não vai terminar como... Na TI Saúde, a gente estaria milionário no 3º ano da TI Saúde. Mávio, como foi até, aí? O que é que estás até fazendo? Aproveitando... Mávio, desculpa, o que é que estás fazendo aí nos Estados Unidos e como tudo isso tem a ver com o tema dessa mesa aqui? Olha, eu vou até te corrigir, Shirley. Normalmente, quando você fala comigo, eu estou nos Estados Unidos, mas hoje eu estou na Austrália. A gente está no outro lado do mundo. Humilde. Literalmente, olha, para mim aqui são 1h. Eu vou te falar o que é que a gente está fazendo nessa jornada aqui. Mas, assim, até fazendo um gancho, né, com o que o pessoal falou anteriormente, acho que é exatamente isso. Acho que eu queria, até em resumo, destacar 2 pontos. Acho que o que torna a empresa atrativa para o investidor, primeiro é o problema que você atua, né? Se é um problema relevante, se é um problema real de mercado, e segundo e fundamental, porque o problema ele existe e o investidor você não precisa convencer que o problema existe, o problema está lá, você vai apresentar, mas o que você precisa convencer é que você tem o time certo para resolver, né? E isso talvez seja a maior dificuldade, porque como o pessoal falou anteriormente, você compor um time que consiga, mesmo nos inícios lá, nos estágios iniciais, você resolver algumas questões estruturais, né, e de execução daquelas atividades, isso é fundamental, né? Hoje, eu já tive outros projetos, né, mas a gente atribui hoje todo o avanço, o sucesso da Visiomed ao time que foi composto com pessoas com habilidades complementares, né, com background de outros negócios e outras experiências que se somaram dentro da estrutura da Visiomed, mas que você tem essas habilidades, o pessoal mais de tecnologia, né, o pessoal mais comercial, que tem essa capacidade de envolver, né, pessoas e apresentar aquilo de uma forma mais humana, né? Então, e também a questão administrativa, né, de você manter todo o negócio organizado, porque não cada etapa você vai precisar estar mostrando não só o problema e o time, mas o que está acontecendo, né, e como vocês na prática são capazes de
executar aquilo, né? E assim, esse é um dos meus papéis aqui, né? Por exemplo, porque hoje a gente trabalha com grandes soluções do mundo inteiro, né? E grandes parcerias, né? Então, nos Estados Unidos, a gente tem lá todas as soluções do mundo, elas convergem para os Estados Unidos, né? Então, por isso, um braço nosso, uma filial da Visiomed, a gente tem lá nos Estados Unidos. Todos os contratos internacionais a gente faz via essa filial. E aqui na Austrália, também eu estou desbravando aí algumas conexões com o pessoal de navegação. Lembra que uma das etapas do nosso serviço é o acompanhamento do paciente. Então, Estados Unidos e Austrália e alguns outros países já estão nisso há muito tempo e a gente precisa imergir no negócio. E, por exemplo, estou aqui para conhecer um grupo de mais de 400 enfermeiras navegadoras, né, para a gente aprender o que é que elas estão fazendo e como a gente pode contribuir como sistema para apoiar esse trabalho, né? Então, o problema está lá, né, e a gente junta um time capaz de resolver esse problema e a gente precisa ir, cada um, dentro da sua atuação, né, emergindo para fazer as entregas e a execução, né, do nosso serviço, da nossa proposta de valor, né? E eu acho que até trazendo um pouco, ampliando um pouco mais a nossa visão e aí chega um ponto que não é muito mais sobre se tornar atrativo para o investidor, né? Mas porque isso naturalmente atrai investidores. Mas o que é atrativo no investidor, né, que faz com que a gente decida ter ele como também um parceiro dentro dessa jornada? Que não é só o dinheiro está aí, qualquer um pode levantar um fundo ou um recurso, mas não são todos que podem contribuir de fato para aquele time e na resolução daquele problema. E acho que isso é uma decisão que também parte, né, de quem está responsável pela startup tomar. Que bacana. Bom, nosso tempo aqui desse bate-papo já se encerrou, né? Queria agradecer demais a vocês a oportunidade. Aprendi demais aí com as falas de vocês. Acho que foi um compensado aí das melhores práticas do que fazer e do que não fazer. E queria agradecer demais, Flávio, Alessandro. Manda um beijo para a Mari, estando viu, Rai, todo mundo, toda a equipe Salvos. Mávio também, obrigada aí, você aí na madrugada e batendo esse papo com a gente. Vá voltar a dormir. Boa noite aí, bons sonhos. E é isso, muito obrigada, gente.